Bom dia ainda, gente boa aqui do Instagram. Estamos em mais uma reunião dominical aqui na sala do Caminho da Graça, aqui na Penha. E como já estávamos entrando aqui na nossa interação, na nossa conversa aqui, eu resolvi já ligar o online aqui para a gente poder depois, posteriormente, compartilhar. E estávamos falando aqui sobre essa intensidade de indignação que nos acomete nessas situações de covardia que operam não só pela direção da proposta da chamada cura gay, como também dessa teologia da opressão que estigmatiza a mulher como sendo a figura da obrigação de submissão e que, consequentemente, produz como resultado uma série de abusos, de explorações e que acabam em morte. O caso dessa pastora Sara Mariano, divulgaram um dos áudios dela e ela na conversa, aí eu vou confessar que eu não identifiquei com quem, mas ela comenta com a pessoa: não, com a graça de Deus ele é desse jeito aí, mas Deus não vai me permitir ele me tocar. Deus não vai me permitir ele me tocar. E um recorte da fala dela: Deus não vai me permitir ele me tocar, porque o cara já era violento, o cara chegava bêbado, estuprava ela, ameaçava ela, e na crescente dessa interação egoísta, narcisista, psicopata, ele estava já flertando comprar uma arma para poder conseguir ainda mais autoridade de controle e sujeição sobre ela. E sujeição. Cara, vocês vão me desculpar, mas isso é maligno. Isso me enche de raiva. Isso não é ódio, é raiva. É raiva. Se eu encontro um sujeito desse na frente, eu preciso controlar forças instintivas aqui, sim, mas isso é pela força da indignação. Aí, porque surgiu essa questão aqui entre nós: mas aí tá com ódio. Não, vamos diferenciar aqui uma coisa de outra, né? O ódio, ele é uma raiva processada. A raiva é um sentimento do momento. Você entra em contato com ele, é uma efervescência, enquanto tem fogo ligado. Vamos pensar até na ilustração da água. Você coloca a água para ferver, enquanto tem fogo aquecendo, tem água borbulhando. Isso é raiva. O ódio é a água continuar borbulhando. É um fenômeno da distorção da natureza, mesmo com o fogo desligado. Aí nós temos o ódio, né? Porque a coisa já se desfez, ela já até se ajeitou, já se organizou, já quem estava sofrendo não está mais, mas a pessoa não consegue se desconectar daquilo. E ela vive em função daquilo de maneira obstinada. Entra a ilustração que, por exemplo, Paulo utilizou do não deixeis, lá em Efésios capítulo 4, não deixeis que o sol se ponha sobre a vossa ira. Ele diz: irai-vos, mas não pequeis. Não deixais o sol se pôr sobre a vossa ira. O que ele está dizendo? Que a ira é uma expressão de momento da alma. Ela faz parte, muito embora no ocidente judaico-cristão,
convencionou-se rotular e estigmatizar ira como sendo algo negativo e depreciativo. Se você fica irritado, é como se você estivesse perdendo o argumento. Eu, particularmente, procurei observar muito as nuances e as dinâmicas desse tipo de sentimento, principalmente em mim, que sempre fui muito intenso, e a ira normal de aparecer. Tem gente que não expressa esse sentimento com facilidade, de ficar irado. Tem gente que não expressa. Inclusive, na mentalidade coletiva, esse tipo de pessoa tende a adquirir uma rotulação mais positiva de ser uma pessoa supostamente equilibrada, o que eu particularmente questiono. Eu questiono. Porque geralmente quem não apresenta a ira com facilidade está sempre num perfil, e é uma questão de perfil mesmo, plácido, sereno, conduzindo. Às vezes são pessoas com dificuldade de posicionamento e tomada de decisão, porque tem a ver com o perfil, tem a ver. Elas preferem ser lideradas, elas preferem ser conduzidas, elas preferem se abster quando o clima está ficando intenso. Isso são perfis. Agora, já aqueles propensos à intensidade, eles precisam observar como operar e orquestrar essa intensidade, porque a intensidade não é o problema. O problema é quando a intensidade alimentada, ela te controla e te leva ao descontrole. Então tem aí uma bifurcação. Com relação à intensidade, tem aqui o querido Firmino que diz: esse perfil é terrível. Pois é, Firmino, deixa eu te chamar a atenção. Esse terrível, ele é uma estigmatização do perfil. Eu não sei se esse perfil que você menciona como terrível, você estava dizendo o perfil pacato, né? Sereno e mais calmo, ou o perfil intenso. Porque geralmente o perfil pacato, mais sereno e mais calmo, inclusive ele é rotulado como uma pessoa mansa, como uma pessoa calma. E ele diz ao perfil pacato. Pois é, em geral, é interessante, Firmino, o perfil pacato não recebe essa rotulação do coletivo de forma negativa. Mas até para você me fazer essa afirmação é que talvez a sua sensibilidade já te permitiu observar um outro lado da coisa. Eu já convivi com pessoas pacatas, e isso me deixou muito confuso durante muito tempo. E essa pessoa não era ninguém menos do que o meu próprio pai. Meu pai era uma pessoa pacata, que não tinha expressões intensas e bombásticas, mas tinha muita dificuldade para determinados posicionamentos, principalmente em cenários de intensidade e de conflito. E isso acabava dando ensejo para a intensificação do conflito, quando ele, sendo uma pessoa-chave para interferir na situação, ele não interferia, e aí as intensidades em jogo, elas só cresciam. Agora, esse perfil mais pacato também, às vezes uma pessoa intensa conviver com esse perfil mais pacato leva muitas vezes a pessoa intensa a ser marginalizada, criticada e relativizada, porque pela intensidade dela, ela está sempre explicitando com mais visibilidade tanto os acertos quanto os erros.
quanto os equívocos, quanto os excessos. Então, quando a pessoa intensa, ela estigmatiza negativamente a sua própria intensidade, aí começou a raiz do problema. Por quê? Quando você olha para a sua intensidade como uma vilã e um problema, inconscientemente é assim que essa intensidade começa a agir dentro de você. Porque a origem da nossa intensidade, tanto quanto a origem do perfil pacato e calmo, a origem desses perfis é inconsciente. Você não planeja ser assim. Por isso a gente chama isso de perfil. Isso não é deliberado do sujeito. Isso brota de dentro. Logo, se a origem é inconsciente, inconscientemente, o nosso inconsciente, ele é um reflexo, como um espelho da nossa consciência. Se você está desarmonizado com o seu próprio perfil, e você agasalha, acolhe, afirma e alimenta dentro de você uma conotação negativa sobre o seu perfil, então aquele perfil vai começar inconscientemente a corresponder a isso. E aí você começa a observar algumas tentativas de solucionar e equalizar isso. Porque algumas das tentativas são tentativas, né, de harmonização com o seu perfil, é a síndrome de Gabriela. Vocês já ouviram falar de síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Isso é uma tentativa instintiva de harmonização com o próprio perfil. Eu sou barraqueiro mesmo e você... Aí você está o quê? Consagrando o lixo, né? Ou o sujeito pacato. Eu vou ver o circo pegar fogo, eu não vou falar nada mesmo não. Aí você também está consagrando o lixo. A harmonização com o próprio perfil inevitavelmente te conduz para uma reflexão sobre ele. Uma reflexão sobre ele e sobre a expressão dele e sobre a efetividade dessa expressão no contexto onde você está inserido. No contexto onde você está inserido. Aí o nosso amigo Firmino colocou aqui: sou a pessoa intensa, não tenho como ser diferente. Realmente marginalizam gente do meu perfil. É verdade. Em geral, porque pela sua intensidade você se expõe mais, né? Você se explicita mais. Já a pessoa de perfil pacato, não é que ela não pense, não é que certas coisas não se passam pela cabeça dela, mas pelo perfil dela, ela tem uma configuração mais inibida e introvertida, que ela não expressa nem um terço daquilo que se passa pela mente, das coisas que ela sente. Logo, em termos de fama social, ela geralmente sai com o rótulo da pessoa calma e equilibrada, muito embora deve ter te triturado por dentro, mas ela não expressou isso. Mas ela não expressou porque o perfil dela não é assim. Então, esse tipo de conflito, ele está sempre presente. E aí tem aqui antes um amigo aqui que eu não estou conseguindo decifrar o nome. Antes era uma pessoa explosiva, com autoconhecimento, me tornei equilibrado. Ok, é por aí.
o caminho. E é aqui onde nós estávamos chegando para falar da distinção entre raiva e ódio. Raiva é a água fervendo na chaleira com o fogo ligado, ou seja, é uma reação conectada ao imediato da situação em que se está vivendo. E o ódio é um fenômeno da água fervendo, mesmo com o fogo desligado. A gente pode dizer que o ódio é algo cultivado. Cultivado. Ele é produto de um processamento. Ele é um processamento do sujeito. O sujeito precisa ficar cozinhando aquilo dentro de si, pensando naquilo, conectado com aquilo, vibrando aquilo do lado de dentro, né? E aí nós estamos falando de ódio, porque o ódio, ele inclusive não opera de maneira estanque dentro da gente. Ele não opera. Ele, como nada, em termos psicoemocionais, opera de maneira setorial e estanque. Uma vez vibrando dentro da gente, ele vai se atrelando a vasos comunicantes e vai atingindo até outras áreas. O ódio, ele pode entrar por uma porta em você, mas ao rancor, a reatividade defensiva, ao ataque, a uma interpretação paranoica da realidade. Quando que eu observo uma pessoa que vive as expressões tópicas e passageiras da ira, ou seja, da raiva, e uma pessoa que está começando a ser dominada pela vibração do ódio? A pessoa que vive de maneira tópica e pontual com as expressões da raiva e da ira, o que é natural ao cotidiano da vida e que inclusive a gente viu em Jesus. A gente viu em Jesus, no modo como ele se indignava para falar de determinados temas. Você fica a imaginar Mateus capítulo 23, com que energia aquilo lá foi proferido. Ai de vós, escribas e fariseus, né? Não foi ao estilo de quem lê um gibi da Mônica, né? Não foi. É uma energia grave, intensa, né? De quem visualizava com perícia e amor o malefício que aquela mentalidade e aquilo que era apregoado por aquele grupo gerava nas pessoas. É com aquela indignação, ai de vós, escribas e fariseus. Com que energia Jesus entra no templo também, e vendo toda aquela perversão feita em nome de Deus, de vendas e tudo, e ali na carocha, né, já sem pudor, sem escrúpulos, é com gravidade que ele pega o azorrague. Então é uma ira vinculada a uma circunstancialidade. É a chaleira com água fervendo porque tem um fogo embaixo ligado. Agora, saindo desse recorte, você vê Jesus em outros momentos absolutamente sereno. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Bem-aventurados os mansos e humildes de coração. Quem carrega e vive na vibração do ódio não tem essa alternância. Não tem. Essa alternância de você ir da ira para a ternura, da ira para a placidez, é uma dinâmica e um movimento progressivamente comprometido nas pessoas que começam a vibrar no ódio. Uma pessoa que, por exemplo, em João 11,
Jesus retorna em direção à Judéia para ir na casa de Lázaro, e diz o texto lá que os discípulos ficaram amedrontados com aquilo, porque eles saíram da Judéia sob ameaça de morte, e do tipo, pô, tu ainda vai retornar lá? E Jesus vira para eles: aproveitais enquanto ainda é dia, porque a noite vem, e aí sim não terão como se orientar. E Jesus transmitindo uma paz, ele vai em direção ao cenário da ameaça, pacificado, e mais, pacificando quem estava consternado pela insegurança. Esse é um outro movimento que quem vibra no ódio não consegue. Se fosse o caso de Jesus odiar os escribas e fariseus, o ódio, uma das repercussões dele dentro da gente, é a ativação na gente dos nossos mecanismos instintuais de defesa. Porque vibrando contra aquela ameaça, uma chaleira com água fervendo sem o fogo embaixo ligado, ou seja, se não tem uma realidade concreta produzindo aquela animosidade, pressupõe-se que a pessoa está no domínio da própria imaginação. E a imaginação, ela não tem limites, então ela vai criando um cenário para muito além do que aquele imediato ali representou. E nessa vibração, pessoas que vibram na vibração do ódio, elas ficam inevitavelmente paranoicas. Elas têm medo. Vocês lembram? E isso seria só uma questão de imaginação ou seria Sim. trauma, Aí coisa que fez? Aí podem se conectar. Aí aquilo que eu estava dizendo, essas operações, elas nunca funcionam de maneira estanque dentro da gente, elas se interconectam com outras pendências que você carrega. Mas a porta de entrada, de repente, foi uma situação específica do presente, cuja efervescência da água não parou quando o fogo da situação imediata ali, concreta, real, foi desligado. Ela continuou fervendo. E aí quem continua fervendo aquela panela de água é a imaginação. Aí na imaginação está ali o fluxo de traumas não resolvidos do passado, e que está acendendo aquele fogo imaginário, e que com esse fogo imaginário não desligado, você inevitavelmente também vai ficando. Eu falei sobre a propensão ao rancor, ao ressentimento, a uma alta reatividade, a tudo que te acontece, mas é a intensificação também do sentimento de defesa. Os nossos sistemas defensivos, eles entram, e essas pessoas vão ficando inevitavelmente mais paranoicas, de modo que tudo o que direto ou indiretamente, no todo ou nos detalhes, entre em associação com a matéria do ódio daquela pessoa, vai despertar nela um medo defensivo. Para mim isso ficou muito claro nessas últimas eleições que a gente teve. Vocês viram os movimentos coletivos de ódio, que ao mesmo tempo mesclava um pavor, porque o comunismo vai tomar conta do Brasil, porque eles vão dominar, porque a vacina, ela vai alterar a sua... O medo, ele vai tomando conta, que tem chip que vai entrar e vai controlar a sua mente, e você não pode... Você vê toda uma paranoia rodando. O pavor, ele dialoga muito com o ódio, porque tanto o medo apavorado, que extrapola o instinto de autopreservação,
quanto o ódio são expressões patrocinadas e alimentadas pela imaginação. É a chaleira da água fervendo com o fogo desligado, porque o que está promovendo a manutenção daquela efervescência é a própria imaginação da pessoa. Logo, o ódio vibrando dentro da pessoa, ele vai dando conta de alterar a estrutura cognitiva, psicológica e emocional dessa pessoa de forma progressiva. Não é por outra razão que uma das maiores ênfases de Jesus era para perdoar, era para amar, inclusive os seus inimigos. Só que na nossa dificuldade de autoconhecimento e de visualização do comportamento anímico do ser, a gente fica imaginando muita coisa apenas sob uma perspectiva emocional. E aí, por exemplo, entra o Caio Fábio com aquela colocação que eu acho muito interessante, quando ele fala que amar não é gostar. Ele faz uma distinção fenomenológica do ponto de vista da alma sobre o que é amar e o que é gostar. Isso é fundamental, essa visualização. Gostar é instintivo, é espontâneo. Você não calcula, você não programa. É algo que suscita em você por uma série de identificações conscientes ou inconscientes que você forme com uma situação ou com uma pessoa. Logo, se uma pessoa com quem você não se identifique, é absolutamente natural que você não goste dela. E quando você se depara com uma pessoa que em múltiplos sentidos você se identifica, é natural que você goste dela. Logo, nós estamos falando de processos involuntários, conectados a fatores psíquicos e emocionais. Agora, amor, e é aí que o Caio faz a distinção, isso sim é consciente, voluntário. É uma decisão da consciência de não direcionar para aquele outro nada de negativo nem de vingativo. Isso é uma decisão, é algo da ordem do voluntário, e é para isso que Jesus nos chama ao lidar com os nossos inimigos. Jesus não mandou a gente gostar dos nossos inimigos. Isso seria uma baita hipocrisia, porque você estaria impondo um condicionamento sobre aquilo que é espontâneo, e isso não tem como controlar. O que Jesus nos convoca é para amar os nossos inimigos, propondo, portanto, uma iniciativa consciente de não alimentar na imaginação, no imaginário, que é ali aonde a chaleira ferve sem fogo ligado, na imaginação não alimentar nada de negativo e nem de vingativo. Orai por aqueles que vos perseguem, disse Jesus. Isso é um ato voluntário, sobretudo de quem, por sabedoria, aprendeu a visualizar a importância e o porquê disso. E qual a importância e o porquê disso? Tudo o que estávamos falando aqui sobre o que significa o ódio. O ódio altera a pessoa psíquica, emocionalmente e cognitivamente. Vamos pegar essas três instâncias? Psicológico, porque ela vai afetando o seu humor, o seu temperamento. São prerrogativas que regem a sua disposição geral diante das coisas, te tornando uma pessoa cada vez mais
propensa à irritabilidade, à rigidez, ao sadismo, à reatividade que retalia, ao justicismo. Isso tudo são perfis. Você vai ficando, isso vai alterando, consequentemente altera as suas emoções. Suas emoções ficam muito propensas a oscilar sempre entre a raiva e o medo, a raiva e o medo, a raiva e o medo. E essas duas, elas se interconectam. A manifestação da agressividade, ela é uma filha de primeiríssimo grau do medo, do pavor. Ela é, inclusive, um sistema defensivo de um núcleo que se sente ameaçado, a agressividade. Logo, elas vão estar sempre ali, oscilando, e isso vai ganhando propensão no comportamento da pessoa. Onde você vai olhando, a leitura que ela faz das pessoas sempre tende a ser leituras negativas e depreciativas. Não confia não. Olha, logo isso interfere aonde? Na cognição. A cognição, ela é a nossa capacidade criativa de articular as informações e produzir conclusões produtivas na construção de estratégias efetivas para uma vida mais saudável, para uma vida mais produtiva. Agora, se você tem um humor e um temperamento gradualmente comprometido, que consequentemente afeta a sua operação mental, a sua operação, emocional, com medo e agressividade o tempo todo, como que você acha que vai operar a sua criatividade no sentido de trabalhar e refletir o meio onde você está inserido, a título de chegar a conclusões benéficas de resolução definitiva? É claro que vai estar comprometido. Porque você vai criar, pelo seu medo e agressividade e temperamento e humor alterado, tantos impedimentos. Aquilo ali eu faço nunca. Já ouvi pessoas nunca que eu boto o pé. Cara, mas era justamente aquilo que era a solução. Mas tá aí, né? A pessoa nunca. É um imperativo dentro da pessoa. Nunca, Felipe! Pois é. Era o que Jesus, ele chegou chorando diante de Jerusalém, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, né? E ele diz, essa passagem aqui, Lucas, no Evangelho de Lucas, Jesus chega diante de Jerusalém, que era o fervo do fundamentalismo, do extremismo e do borbulhar do ódio naquela época, em razão do domínio romano sobre Israel. E aí Jesus vira para ele: se conheceras por ti mesma, verso 42, ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois a ti sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não te deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Isso aqui que Jesus falou se cumpriu uns 35 anos depois, que foi com a rebelião dos judeus no ano 70 depois de Cristo, sob o general Tito, e que invade ali a Palestina e promove
meu Deus do céu, um atropelamento geral de Israel tão profundo, tão incisivo, que daquele período até o ano de 1948, que foi quando a ONU vai lá e devolve aquele trecho para Israel, aquele local ficou desterrado, de tão violento que foi aquele massacre romano. E por quê? Porque eles não conheceram o que concerne a paz. Havia de fato um domínio romano, havia de fato uma opressão e uma série de injustiças, mas aquilo criou uma efervescência para muito além de um fogo que estava ligado. Aquilo dali acendeu uma combustão na imaginação, produzindo um ódio coletivo, por intermédio do qual todos começaram a vibrar. E aquilo foi se acumulando, se acumulando, se acumulando. Crucificaram o Cristo, que era o que veio trazer o caminho da paz. Mas cognitivamente e psicologicamente, aquilo estava encoberto diante dos olhos deles. E por quê? Porque era impraticável e impensável o fato de eu perdoar Roma, de eu perdoar os romanos. Perdoa o caminho. Então o ódio, ele estreita, ele afunila o mundo, os horizontes, as possibilidades.